nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Atualmente, cada nação tem sua própria versão da chamada Palavra de Deus. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porém, as línguas originais da Bíblia foram o hebraico e o grego antigo. John Wycliffe, Thomas Cranmer e William Tyndale. Quanto ao Papa, eu recuso, ele é inimigo de Deus e é o anticristo. Sua luta transformou o acesso à Bíblia em um dos fundamentos do cristianismo e da democracia moderna. Vamos conhecer o legado da Bíblia em inglês. De 1348 a 1350, uma praga se alastrou pela Europa. A peste negra matou quase metade da população. Comunidades inteiras foram varridas do mapa e ninguém sabia explicar a causa dos acontecimentos. Acreditavam apenas ser a vontade de Deus. A Europa foi dominada pela morte. E a igreja, com sua promessa de salvação, era a única saída. Mas a Bíblia não era o centro das práticas da igreja, e sim a missa. Celebrada por padres, era um sacramento com o poder de conferir a vida eterna. Este ritual, no qual acredita-se que pão e vinho tornam-se o corpo e o sangue de Jesus Cristo, era tão importante quanto o próprio Evangelho. Mas o povo era excluído. Os padres se voltavam para o altar, ficando de costas para os fiéis, e falavam em latim, uma língua inacessível, que apenas os sacerdotes compreendiam. Mesmo que as pessoas ouvissem a leitura da Bíblia, ela também seria em latim, em uma tradução com 1000 anos de idade. Realizar os rituais e seguir as imposições do padre era o que levava ao paraíso. E isso concedeu à igreja um enorme poder político. Porém, na década de 1370, um inglês desafiou toda esta autoridade. Ele condenou o poder político e econômico da igreja, questionou o sagrado sacramento da missa e atacou a autoridade espiritual de seus sacerdotes. Seu nome era John Wycliffe, um teólogo pioneiro em sua época. Ao ler minuciosamente a Escritura, Wycliffe percebeu que a igreja que ele conhecia divergia da pureza dos evangelhos originais. Indignado, Wycliffe propôs um cristianismo puro e renovado, com o suporte de uma Bíblia em inglês. Agora, sabendo disso, por que não podemos escrever o Evangelho em inglês para poder edificar a alma de todos os homens? Ler a Bíblia de Wycliffe encorajava as pessoas a terem opinião própria, algo que não era tolerado pelas autoridades. Isso abalava o status quo da igreja e do Estado. Wycliffe morreu em 1384. Logo em seguida, uma série de medidas repressoras tentaram acabar com o movimento dos lollardos, o lollardismo. Em 1407, os livros de Wycliffe foram proibidos e a tradução da Bíblia para o inglês se tornou ilegal. A partir de então, possuir uma Bíblia em inglês era considerado heresia. E a punição para a heresia era a fogueira. Em 1415, 30 anos após sua morte, um concílio da Igreja Católica condenou Wycliffe como herege, dando início a um ritual bizarro. Em 1428, quase meio século depois de ser enterrado, o corpo de Wycliffe foi exumado pelas autoridades. Esta exumação macabra foi a vingança da Igreja. Haec Sanctus Synodos declarat deficientiae eundem Johannem Wycliffe USA. Esse concílio sagrado declara, define e determina que John Wycliffe foi um herege obstinado e notório. E até morreu como herege. Em seguida, seu corpo foi entregue às autoridades e levado à fogueira. Este concílio o excomunga completamente e condena sua memória.
decreta e ordena que seu corpo e ossos, se puderem ser distinguidos dos corpos dos fiéis, sejam exumados e levados para longe do cemitério da igreja, segundo as sanções legítimas da lei canônica. Desta forma, as autoridades esperavam destruir Wycliffe e suas ideias totalmente. Mas foi em vão. Mesmo sendo ilegais, sobraram mais manuscritos da Bíblia de Wycliffe do que de qualquer outro texto medieval em inglês. Era cada vez mais difícil censurar o pensamento livre. Toda a Europa vivia o alvorecer da Renascença. Descobridores haviam chegado às Américas. Astrônomos estavam criando novos mapas das estrelas. Ocorria uma revolução nas artes e na literatura, e o conhecimento sobre a Bíblia alcançava novos patamares. O surgimento da impressão havia aumentado o número de livros em circulação. Novos manuscritos foram descobertos e melhor compreendidos. Isso aprimorou intensamente o estudo de línguas antigas, como hebraico e grego, nas quais a Bíblia foi originalmente escrita. Em 1515, tudo isso culminou em uma edição revolucionária do Novo Testamento. Era uma publicação dos evangelhos gregos originais em uma nova tradução e mais cuidadosa para o latim. Finalmente, os cristãos instruídos de toda a Europa puderam ler as palavras originais dos apóstolos. E esta nova tradução revelou que a Bíblia em latim, tida como oficial pela Igreja Católica, continha inúmeros erros. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A nova edição do Novo Testamento grego serviu de inspiração para um jovem estudioso chamado William Tyndale. Ele nasceu em 1494 e é o responsável pela maior parte da tradução da Bíblia em inglês conhecida hoje. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Em agosto de 1525, Tyndale estava pronto para publicar sua versão. Ele havia completado o Novo Testamento e adicionou um prólogo e algumas notas ao texto. Encontrou uma prensa em Colônia para fazer a impressão, mas um desastre aconteceu. Senhor, uma invasão! O local foi invadido. Alguém havia alertado as autoridades da igreja. E Tyndale fugiu com somente uma parte do texto impresso. Destemido, ele começou tudo de novo. Finalmente, em 1526, Tyndale publicou seu Novo Testamento, que daria início a uma revolução. Poucas semanas depois da impressão, as primeiras 1000 cópias do Novo Testamento de Tyndale começaram a ser levadas à Inglaterra para serem vendidas no mercado negro. Tornou-se um best-seller. O governo reagiu com uma perseguição violenta. O Novo Testamento de Tyndale foi queimado em praça pública. Logo, as chamas não estavam apenas engolindo livros, mas também pessoas. Após 12 anos de fugas, os inimigos de Tyndale finalmente o apanharam. Até hoje não se sabe quem subornou Phillips para entregar o tradutor herege às autoridades. Mas não há dúvidas de que o plano foi traçado na Inglaterra. Acredito que seu grande inimigo na Inglaterra era o novo bispo de Londres, John Stokesley. E acho que Stokesley estava no comando de um homem detestável, Harry Phillips, que preparou a emboscada. Phillips escreveu para todos dizendo que precisava de dinheiro e Stokesley deve ter descoberto e o contratou. Tyndale foi levado da Antuérpia para um castelo perto de Bruxelas, na Bélgica. Ele ficou em uma solitária por mais de um ano, longe até mesmo de sua amada Bíblia. A partir dali, o homem com o maior domínio da língua inglesa, na minha opinião, depois de Shakespeare, ficou sem ouvir sua língua por 500 dias. Falavam flamengo ou latim.
500 dias sem luz, sem livros, sem nada. Ele nunca duvidou de sua fé. Em outubro de 1536, enfrentou sua última provação. Ele foi ameaçado durante toda a sua vida adulta. No entanto, sua convicção não foi ofuscada. Até o fim, sua vontade era levar a Bíblia aos ingleses. Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra! Tyndale seria poupado do horror das chamas ao ser estrangulado antes. Mas quando o fogo se ergueu ao seu redor, ele recobrou a consciência. O serviço havia sido mal feito. A missão assumida por Tyndale de levar as escrituras ao povo inglês foi a estrela guia de sua vida e no final o levou à morte.